Seguindo os moldes então do nosso exercício de matrizes ali, basicamente o início é igual, só claro, adaptado para vetores. Estou utilizando também um outro include ali, que é o stdbool. Aqui criei struct com as duas variáveis, que vai ser o número de elementos, e o valor, que vai ser um ponteiro. Define o tipo de dado tipo vetor. A gente dá um malloc ali do tamanho do vetor na função cria, né? Damos um malloc aqui também para alocar o tamanho do valor que o usuário vai definir. Aqui a função libera para liberar o vetor. A função acessa aqui a gente vai implementar ela sempre ali dentro de um loop para acessar cada um dos elementos que a gente quiser, né? A função atribui, a função atribui ele é bem similar à função acessa. A única diferença é que ela não retorna nenhum tipo de valor, ela apenas vai atribuir, né, como o nome já diz, o valor que o usuário quiser que seja aquele elemento do vetor. Função aqui elementos, ela vai retornar um int que vai dizer qual é o tamanho do nosso vetor, quantos elementos tem no nosso vetor. Aqui são as funções daí então que eu implementei do zero, no caso. Seria floyd printaVetor, vai ser para printar os vetores. Aqui eu vou criar uma variável interna, vou puxar o nosso loop. O loop vai mandar printar a posição e vai chamar a nossa função acessa, que aí vai iterar no nosso loop. Cada vez que incrementar o i, ele vai mudar a posição do nosso vetor ali e vai printar todos os membros do nosso vetor. A preenche a tela é um pouco similar. A diferença ali é que a gente, em vez de usar acessa, a gente vai usar a atribui. A gente vai pedir para o usuário digitar um valor, vai dar um scanf ali e armazenar esse valor na variável valor, e vai usar o atribuir ali, que a gente vai adicionar ali o valor que o usuário está escolhendo para o número que ele quer colocar no vetor. Aqui a função que eu criei para definir se o número do vetor é primo ou não. Criei as variáveis i e j, que vão ser contadores, e o k, que vai ser o número, aliás, o elemento de dentro do nosso vetor que a gente vai comparar para ver se é primo ou não. Temos aqui o nosso bool, que eu chamei de primo, que eu vou utilizar ele ali embaixo. Puxo aqui o nosso primeiro loop. O k então vai receber a função acessa para acessar ali os elementos do vetor. Enquanto, e eu já vou chamar ali o primo de true, vou assumir que esse número é true. E aí então, se o nosso elemento do vetor foi 1, ele não vai ser primo. O primo vai receber falso, porque o 1 não é o número primo. Aí eu puxo o segundo loop. Qual é a lógica que eu utilizei? Vou dividir então todos os números antes do elemento que a gente está comparando. Então, se o elemento ali do vetor for 10, a gente vai dividir do 2 até o 9. O 1 não precisa, que todo mundo sabe que todos os números são divisíveis por 1. Se alguma dessas divisões retornar 0, então o número não é primo. Se passar por tudo isso aí e continuar sendo true, se primo for true, vai printar apenas os números primos aí do nosso vetor. Vamos para main ali. Deixa eu dar aqui um clear. E vamos fazer já o código rodar, que acho que fica mais fácil de explicar. Tá, de vetor. Ele vai ali, deseja criar um vetor, vamos dar 1, a gente quer criar. Quantos elementos deseja adicionar ao vetor? Vamos colocar 5. Vamos colocar o 1, que não é, vamos colocar o 200, que não é, vamos colocar o 3, que é primo, 47 eu acho que é primo, 41 é primo também. O que deseja fazer? A gente vai daí então para o nosso primeiro menu. Aliás, desculpe, para o nosso segundo menu, que ele é um while, eu deixei um while infinito, que só vai sair quando der o return 0. Primeiro vamos printar então o nosso vetor. Tá aqui, ele printa, puxa a função de printaVetor. Vamos ver quantos elementos há no vetor, puxa a função ali de elementos, tem 5 elementos no vetor. E vamos ver quantos números primos tem no vetor, 3, 47 e 41. Ele puxa ali, a nossa função é primo.
Então a gente quer sair, vai dar a opção 4, ele vai puxar a função libera e vai dar o return 0 que vai sair. É isso.